Bom dia, Shalom de Deus para a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso 9º dia de propósito. Bora, Natália, bom dia com alegria, Vitória. Bom dia com ousadia, coragem, determinação. Bom dia com uma fé sobrenatural. Bom dia com o mover de Deus na nossa direção. Bom dia, Gabi. Corina tá arrasando, me mandou foto ontem, fazendo atividade, coisa linda. Bom dia, Edna, Shalom, lindeza. Bom dia com alegria, já convida aí o máximo de pessoas que você conhece e vamos para o nosso 9º dia de jejum, oração, busca comunhão com o Senhor. Que tempo precioso, como Deus tem ministrado ao nosso coração, meu Deus do céu, como é bom servir o Senhor, como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder acordar pela manhã, mais um dia que o Senhor fez, alegremos-nos no Senhor. Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, Deus é fiel. Vamos lá? Vamos orar nessa manhã? Antes da gente orar, iniciar nossa live, eu quero perguntar para você, claro, de 10 a 100, de 10%, 20%, 30%, 40%, como é que você tá no propósito? Tô deixando gravada, Edna, volta para assistir. Viu? Você fala pra mim como que tá a sua porcentagem no processo, na jornada, no desenvolver. 100%, rapaz. Quando eu crescer aí, ó. Ser igual essa pastora, Monique. Rapaz, a mulher tá... Como é que você tá? Me conta. Como é que você tá? De 10 a 100. Você precisa se avaliar. Por quê? Às vezes, gente, a gente entra num propósito, a gente entra num desafio, né? Eu amo desafio. E aí, a gente não faz o que deveria fazer. Não se move como deveria fazer. Jéssica aí, ó, falou 30% de tudo. Só me falta os 30 minutos de exercício. Jéssica, e cadê esse exercício, mulher? Não vai colocar esse exercício, no nome de Jesus. 96%, Luzene. É isso aí. Parabéns, viu? Parabéns por estar avançando. Parabéns quem está a 20, 30, 40, 60, 100. Quem está aí correndo do exercício físico. Eu sei o que é isso. Um dia também eu corri. Um dia também eu me escondi, um dia também não tinha força, um dia também era muito desafiador para mim, mas eu consegui romper, vencer, e para as próximas fases. Eu já tenho quase 6 anos de atividade física ininterruptas, sem... as únicas grandes pausas que eu dei foi por estar viajando, por exemplo. Quando eu fui para a Europa, eu passei quase um mês na Europa, mas a gente andava em média de 12, às vezes até 18 quilômetros por dia. Então eu falei, não, isso aqui tá valendo como atividade física, não tem condição não. Mas, genética boa, minha amiga aí. Imagina se ela não fosse minha amiga. Genética boa, né? Só Deus na minha causa. Ela outro dia veio com essa prosa, gente. Genética boa comigo. Eu fiquei indignada. E vira e mexe eu tô falando desse negócio aí que ela me falou. Que ela falou que minha genética é boa. Por isso que eu tenho o resultado que eu tenho. E na verdade eu tenho o resultado que eu tenho. Eu não tinha uma genética boa até eu treinar durante 6 anos. Quase 6 anos. Bom dia, bom dia, bom dia, Paty. Então vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque você tá viva, você tá vivo. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na presença do Senhor.
E nós estamos no 9º dia. Então, parabéns, você venceu 8 dias. 8 dias ficou para trás. Oh, glória a Deus. 8 dias de jejum, 8 dias de oração, 8 dias de atividade, 8 dias de avanço, 8 dias de crescimento, 8 dias de transformação, 8 dias de vida de Deus. Meu Deus! Ele é bom, lindo, poderoso. Então, nessa manhã, você possa agradecer a Deus, engrandecer o nome dEle e dar honras e louvores ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, te damos honras, gratidão. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por esse dia tão bom que o Senhor nos deu. Obrigado porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Até coisas ruins. Até coisas que não entendemos. Até coisas, ó Pai, que fogem do nosso governo e do nosso controle. Te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura de geração em geração. Te agradecemos pelo teu grande amor com a nossa vida. E nós, ó Deus, apresentamos esse 9º dia. 9º dia de propósito, 9º dia de oração, 9º dia de jejum, Pai. 9º dia de atividades tão pequenas, mas que têm nos feito avançar. Apresentamos cada vida aqui representada, a família, e oramos, ó Deus, ser conosco, nos conduza, nos guia, nos traz sensibilidade à tua voz, à tua direção. E que verdadeiramente, Pai, possamos romper na tua presença de uma forma sobrenatural. Oramos, te agradecemos, te louvamos, engrandecemos o teu nome por tudo, no nome de Jesus. Nessa manhã, a palavra de Deus, ela se encontra... Deixa eu olhar aqui, depois vou mandar mensagem. Ontem eu ia mandar mensagem para minha mãe, não mandei, pra ela marcar o oftalmologista para mim. Porque diz que quando você começa a olhar assim de longe, para poder ler, eu não sei se você já tá assim olhando, né? Mas em nome de Jesus, restaura, enxergue. Vamos lá. A palavra de Deus se encontra em 1 Tessalonicenses 5, o versículo o 23. A palavra de Deus diz assim: que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Eu quero que você escreva aí, inteiramente, só para você gravar essa palavra. Escreve aí, que eu vou esperar você escrever. Vai, bem rapidinho. Rapidez e agilidade, parecendo um foguete. Vamos, inteiramente. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Vai, cadê vocês? Isso, bem rápido. Todo mundo que tá aí. Inteiramente. Deus tá te vendo, hein? Bora. Ajuda. Inteiramente. 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 Isso. Inteiramente. Isso. Isso, Pati. Que o Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Que o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração, abre o nosso entendimento e que nós não venhamos sair desse tempo como nós entramos, mas que a nossa mente seja moldada pela tua santa presença. Ó Deus, a tua palavra ela é poderosa para fazer divisão entre, Senhor, alma e espírito. E nessa manhã nós te pedimos,
Grava a tua palavra no nosso coração. O rema de Deus nos alcance. E as transformações sejam construídas na nossa vida por intermédio da prática da tua palavra, em nome de Jesus. Primeiro lugar, ouvir não muda a vida de ninguém, tá bom? Já vamos pensar nisso. Ouvir não muda a vida de ninguém. Você pode passar uma vida inteira ouvindo, aprendendo, e eu já sei, e você patinar e você continuar no mesmo lugar. A palavra de Deus, ela diz, aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a quem constrói sua casa na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a quem constrói a sua casa na areia. Quem constrói sua casa na areia, constrói num lugar de instabilidade. Então ele não vai ficar de pé. Diante das lutas, das adversidades, das situações, das tempestades da vida, porque elas vão acontecer, é um engano gigantesco dizer para alguém que ela não vai ter problema, que ela não vai ter luta, que ela não vai ter desafio, que ela não vai ter guerra. Não, você vai ter. Só que você já é mais que vencedor. Você já é alguém que venceu em Cristo Jesus toda a guerra que se levanta contra você. Todo gigante, ele já caiu. Você ainda está no processo, no meio do caminho, mas Deus já te deu a vitória. Toda vez que Deus começa algo, ele já tem um fim para aquela coisa. Ele já tem um fim. Só que muitas vezes eu e você, a gente é abatido no meio do caminho. Por conta de não praticar a palavra como deveria. Então nós precisamos entender que eu não posso apenas ser um ouvinte da palavra, mas eu preciso me mover para que eu seja alguém praticante da palavra. Alguém que aplique a palavra. Alguém que vive por a aplicabilidade da palavra. Ontem meu filho mais novo, ele falou assim, mãe, hoje foi brabo aqui a atividade. Orar pelos inimigos. Bem dizer quem te maldiz. Foi desafiador. Eu falei, pois é, isso é a aplicabilidade da palavra. Porque a vontade que nós temos é de amaldiçoar quem está nos amaldiçoando. É de pagar o mal com mais mal ainda. Só que na aplicabilidade da palavra, você paga o mal com o bem. Você bendiz quem está te maldizendo. Você tem outras ações e outras atitudes diante daqueles que te perseguem. Vamos para a palavra de hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra que nós lemos diz que o Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos um ser tricotômico. Nós somos 3 em 1. 3 em 1. Você não é apenas uma pessoa espiritual, você não é apenas uma pessoa emocional, você não é apenas uma pessoa física. Você é espiritual, você é emocional, você é físico. Você é 3 em 1. Você precisa entender que você precisa desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente, se comprometer espiritualmente, mas crescer emocionalmente, desenvolver emocionalmente e cuidar da sua saúde, do seu corpo, templo do Espírito de Deus. Nós, muitas vezes, fazemos divisões e não cuidamos da nossa vida como um todo. Tem pessoas que cuidam da vida espiritual, nem cuidam. Na verdade, a maioria das pessoas... Deixa eu te contar um negócio aqui. As pessoas estão tão desequilibradas, tão adoecidas, tão problemáticas. O mundo está adoecido, queridos. As pessoas estão em surto coletivo de ansiedade,
de depressão, de adoecimento, de frieza espiritual, de mornidão, de apatia, de indiferença. Quantas pessoas nós convidamos para estar jejuando, buscando, tendo comunhão com o Senhor, estar perto, crescer em diversas áreas da vida? Um monte. Quantas vieram? Poucas. Quantas permaneceram? Menos ainda. Porque a maioria das pessoas estão adoecidas. Elas vivem no piloto automático. Então a maioria das pessoas, elas estão sobrevivendo. São sobreviventes. Elas não têm vida. Elas não vivem. Elas sobrevivem. E para sobreviver, o máximo que elas fazem é dormir mal, comer mal e trabalhar num trabalho medíocre para manter o que ela come e dorme mal. Esse é o retrato da sociedade que nós temos hoje. E quando ela tem um tempo vago ali, ela preenche esse tempo vago com distrações. Internet, uma Netflix. Nunca distrações, entretenimento e humor, principalmente, vendeu tanto em toda a história. Porque como as pessoas, o entretenimento, o humor, a brincadeira é um refúgio, uma fuga. É um sistema de fugir da sua realidade. Então, eu assisto a Netflix, eu assisto a vida da influenciadora. E eu abro um parêntese aqui, em nome de Jesus. Quem está te influenciando? Quem são as pessoas que você segue? Qual é o tipo de postagem que você vê? Porque até os nossos entretenimentos falam ao nosso respeito. Então as pessoas estão tão adoecidas que elas estão sobrevivendo e não vivendo. Então a maioria das pessoas não tem vida espiritual verdadeira. Ela tem uma capa. Eu finjo que eu sou espiritual, mas na verdade aquilo não é uma verdade. Ela não tem uma vida espiritual que cresce, que evolui, que desenvolve, que tem sensibilidade na presença de Deus, que tem uma vida de leitura na palavra. Outro dia eu fiz uma viagem aí, e lá nessa viagem tinha muitas rodas de conversas. E eu estava na viagem, repondo minhas forças, minhas energias. E eu disse para o Espírito Santo, eu falei, Senhor, livrai-me dessas rodas de futilidade, no nome de Jesus, amém. Por favor, Pai. Eu tenho a capacidade, queridos, de entrar em qualquer ambiente, de conversar a respeito de tudo, sabe? Mas naqueles dias eu estava de férias, eu estava repondo as minhas forças. Eu falei, Deus, me livra, Senhor, das rodas das futilidades, por favor. Me coloca, Pai, em ambientes de vida, de crescimento, de pessoas que realmente eu tenha condição nesses dias de ouvir. Porque, queridos, pessoas que se denominam filhos de Deus, que estão em um processo, mas que da sua boca só sai coisa fútil, só bobagem, só coisa que não agrega nada a ninguém. E aí quando você vai falar de leitura da palavra, de leitura de livros, de busca, de comunhão, de vida de oração, ainda você chega a ouvir ainda que não gosta de leitura da palavra, porque não consegue entender, porque é muito difícil. Porque não. Então,
pessoas que estão na superfície, pessoas superficiais, cristãos superficiais, pessoas medianas, medíocres na sua espiritualidade, na sua busca por Deus, na sua comunhão com o Espírito Santo, nesse lugar de cumprimento do seu propósito. Talvez Deus te chamou para ministrar para os perdidos, para aqueles que são moradores de rua, prostitutas. Talvez Deus te chamou para ir para os orfanatos, Deus te chamou para ir para os hospitais, porque cada pessoa quer ter um chamado diferente. Mas se você não ora, se você não busca, se você não tem comunhão com Deus, talvez você vai passar uma vida inteira aqui e não vai descobrir, e não vai entender, e não vai viver. Porque o que é viver? É cumprir o plano e o propósito de Deus. É viver inteiramente, integridade, é crescer no espírito, na alma e no corpo. É se apresentar irrepreensível diante de Deus. É não abortar o propósito porque de adoecimentos emocionais. Espiritualmente, Deus quer que você se apresente diante dele irrepreensível. Deixa eu te contar um negócio aqui nessa manhã. Não é responsabilidade do seu pastor, do seu líder, das pessoas que te acompanham. Eles não são responsáveis pela sua vida espiritual, não. Pega na sua cabeça assim e fala assim: eu sou responsável pela minha vida espiritual. Porque às vezes, queridos, o pobre do pastor tá capengando, ele tá aguentando nem em pé. Às vezes o líder, ele só tá capa. Nem ele ora. E você tá esperando que ele pague o preço por você, ele ore pela sua vida, ele levante de madrugada, ele vai ler a palavra. É os irmãos 6 horas por mim. Faz um propósito por mim. Faz um jejum pela minha vida. O pastor Luciano Subirá, ele conta uma história que eu ri muito nessa história. Diz ele que um irmão da igreja ligou para ele, desesperado, porque os agiotas, ele pegou dinheiro lá emprestado, e os agiotas estavam para executar o irmão, ia matar o irmão, porque o irmão não pagou os agiotas. O pastor Luciano Subirá falou assim: meu irmão, vamos orar, Deus vai te tirar dessa. Vamos entrar numa campanha de oração, de jejum, de busca, de comunhão com o Senhor. Deus vai te dar estratégia, te dar sabedoria. Deus vai cessar esse espírito de morte. E aí o irmão falou assim: amém, pastor. Deus seja louvado na tua vida, pastor. Só que aí você vai jejuando aí, orando, porque esse final de semana eu não posso. Porque como é muita pressão, pastor. Eu marquei um churrasquinho para poder passear um pouco com a minha família e, sabe, esparecer a mente. E aí o Senhor jejua e ora e eu vou estar em espírito contigo aí. O pastor Luciano falou assim: rapaz, que o agiota te mate. Tô fora. Se nem você não quer pagar o preço pela sua vida, pelo seu problema, pela sua dificuldade. Se você que está nesse emaranhado, você está indo para o churrasquinho, eu que vou fazer sacrifício por você. Não, não vou não. E tem pessoas, queridos, que tá igual esse irmão. Pessoas que não se posicionam na sua vida espiritual. Pessoas que dizem eu já ouvi um monte. Eu não jejum não porque eu sinto dor de cabeça, porque eu fico com vontade de comer as coisas, mas é isso mesmo. O jejum é para matar as suas vontades. O jejum, queridos, não é para receber nada de Deus, não. O jejum não é barganha com Deus, não. O jejum é a mortificação da sua carne. O jejum não muda Deus, não. O jejum muda você. Deixa eu te contar, a oração não muda Deus, não.
A oração muda você. Deus já quer operar na sua vida. Deus já quer liberar coisas grandiosas na sua vida. Deus já quer operar prodígios, maravilhas, milagres na sua vida. A oração não muda Deus, não. A oração muda você. A oração molda a sua mente para que você entenda a palavra da maneira que você não estava entendendo. Para que você vivencie em Deus aquilo que você nunca iria vivenciar se não fosse por intermédio da oração. A oração é um presente para você, não é um presente para Deus, não. A oração é um privilégio seu e meu. A palavra que nós lemos diz que nós precisamos apresentar a Deus irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. Nós precisamos cuidar do nosso eu espiritual. Nós precisamos ter compromisso com a nossa vida espiritual. Nós precisamos parar de delegar a nossa vida espiritual, nossa saúde espiritual para outras pessoas. Eu preciso me comprometer com a minha vida e com o meu crescimento espiritual. Se passou um ano inteiro e você não avançou espiritualmente, a responsabilidade é sua. Ah, mas o lugar onde eu estou, o ambiente... Não, responsabilidade sua. Você precisa avançar espiritualmente, você precisa crescer espiritualmente, você precisa desenvolver espiritualmente. E o alimento, comer, se alimentar, se mover, é sua responsabilidade. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus irrepreensíveis. Nós precisamos aprender a crescer todos os dias no espírito, na alma e no corpo. Por que as pessoas, biblicamente, você não vai achar corpo, alma e espírito. Biblicamente você acha espírito, alma e corpo. Biblicamente sempre vai falar do espírito, da alma e do corpo. Só que as pessoas fizeram uma troca, elas falam corpo, alma e espírito. Por que elas falam corpo, alma e espírito? Porque do corpo elas têm mais consciência. Então a maioria das pessoas todos os dias vai fazer o quê? Ela vai comer, ela vai beber, ela vai dormir. Ela tem consciência do corpo. Às vezes ela até maltrata o corpo dela. Mas ela tem consciência do corpo. Por isso que ela diz corpo, alma e espírito. Só que a palavra nos diz espírito, alma e corpo. Eu me conecto com o Espírito de Deus. Que esse Espírito de Deus, ele derrama sobre o meu espírito. O meu espírito, ele gera governo sobre a minha alma. E a minha alma gera comandos para o meu corpo. Então, se você não se conecta com o Espírito de Deus, você não é alguém cheio. Não é alguém que flui no Espírito. E como você não é fortalecido no Espírito, você não gera os comandos necessários para o governo da sua alma. E aí acontece o que nós estamos vendo nos nossos dias. Pessoas com a sua alma completamente desgovernada. Pessoas que ao invés de governar, elas estão sendo governadas. Elas são governadas pela sua vontade, pelos seus desejos, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela sente, por aquilo que ela acha. Ao invés de governar, elas são governadas. E ela não dá comando para o seu corpo. Seu corpo entra em procrastinação, zona de conforto, paralisação. Porque o corpo, ele gosta de tudo que é imoral, ilegal e que engorda. Ele gosta de zona de conforto. Ele não gosta de gastar energia. Então, todos os dias, nós precisamos
conectar com o Deus da vida. Igual um celular que precisa ser colocado na tomada, senão ele apaga. Eu e você precisamos conectar com a tomada do céu. Eu e você precisamos passar tempo com Deus. Eu e você precisamos estar conectados com o Rei da Glória. Às vezes, queridos, eu vou para oração. Nesses últimos dias eu tenho mais falado nada do que falado alguma coisa. Lá quieta. Recebendo o azeite quente do Espírito de Deus. A recarga das minhas forças, das minhas energias, da minha capacidade de governar minha alma. Porque se eu não estiver nesse lugar, quando a minha alma desgoverna, eu vou desistir, eu não aguento mais. O que eu faço? Eu sigo a minha alma ao invés de seguir o Espírito de Deus. Dentro de você existem dois tipos de governo. O governo de Deus e o governo da carne. Quem você mais alimenta vai governar a sua vida. Ou você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Ou você é um homem e uma mulher carnal. A sua alma, ela vai ser governada ou pelo Espírito ou pela carne. E é por isso que nós vemos pessoas completamente desgovernadas. Pessoas que chutam o balde. Pessoas que desistem no meio do caminho. Pessoas que entram em crises, mas não conseguem sair da crise. Quantas vezes, queridos, eu não vou dizer nem ano passado não, quantas vezes esse ano eu tive crises fortíssimas, ataques espirituais, luta, guerra, problema. Quantas vezes esse ano eu tive vontade de desistir. Desistir de internet, desistir de treinamento, desistir de tudo. Mas pelo governo do Espírito, eu disse, aquieta a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Por conta do governo da minha alma, eu chegava no espelho e dizia, Sumaí, se é para desistir, desiste de ser fraca. Se levanta. Você é forte, corajosa. Você é mais que vencedora. Quantas vezes, no lugar lá da oração, o Senhor trouxe fôlego novo, ânimo, óleo fresco, coragem para dizer para minha alma, quieta, deixa de doidura. Você não vai fazer nada que você tem vontade. Queridos, às vezes a gente tem vontade de várias coisas que não é o plano de Deus para nós, é o desgoverno da alma. Tem pessoas que são almáticas, pessoas que têm tantas feridas dentro dela, tanta rejeição, abandono, medo, necessidade de aprovação, problemas na sua sexualidade, na sua paternidade, orfandade. Tá uma bagunça na sua alma. Tem pessoas aqui que nunca procurou uma ajuda. Queridos, eu já procurei tanta ajuda, eu sou a mulher da ajuda. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes eu falo assim, Senhor, eu acho que eu sou a mais necessitada. Eu vou para a igreja, toda palavra para mim. Eu vou para um treinamento, eu anoto, eu aprendo, eu choro, eu vivo. Eu sou muito precisada. Eu preciso de crescer, eu preciso de mais de Deus, eu preciso de mais oração, eu preciso de crescer, desenvolver no meu emocional, de cura, de restauração.
Senhor, quais são ainda as barreiras, os empecilhos que me impedem de avançar? Arranca de mim. Tem pessoas, queridos, que ela tem problema com arrogância. Ela tem problema com orgulho. Pessoas orgulhosas não pedem ajuda. Pessoas orgulhosas não passam por cura na alma. Ela não passa por libertação, porque às vezes você tem que preencher um papel dizendo tudo de errado que você fez. Você tem que mandar uma carta, contar a sua história, com tudo de errado que você já fez na sua vida. E aí tem pessoas que falam assim, o que vão pensar de mim? Então, pessoas orgulhosas, elas não podem ser frágeis. Elas não podem tirar a armadura para mostrar que elas também são gente, ser humano. E aí fica cheia de creca. E aí, deixa eu te contar, tem um monte de gente, liderança, pastores, homens, mulheres de Deus, que até são espirituais. Olha isso aqui. Até são espirituais. Mas o seu emocional está em frangalhos. Eles são tão feridos, tão machucados, que por onde eles passam, eles ferem e machucam as pessoas. Eles são uma máquina de adoecimento de pessoas. Porque não se permitiram viver a cura por conta do orgulho. E orgulho é o pecado de Satanás. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. Nós precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Nós precisamos entender qual a nossa personalidade, qual o nosso perfil de comportamento. Nós precisamos entender. Porque, olha, quando eu comecei a me entender, quando eu comecei a entender meu marido, meus filhos, porque eu achava que eles estavam tudo tentando me perturbar, me matar, me endoidar. Quando eu comecei a entender cada perfil, clarificar as coisas da minha vida, quando eu comecei a me entender, meu Deus, como melhorou a minha vida. Eu fui para uma outra fase. Hoje, queridos, eu tenho muito mais misericórdia na hora de lidar com as pessoas. Às vezes a pessoa vem com uma prótese, eu já sei que ela é doentezinha, que ela precisa ainda ser tratada. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, mas nós precisamos crescer emocionalmente. Nós precisamos de desenvolvimento emocional, nós precisamos de cura em áreas da nossa alma que ainda não foram curadas. Nós precisamos virar algumas chaves internas. Nós precisamos de autoconhecimento e conhecimento do alto. Nós precisamos sondar o nosso coração e permitir que Deus sonde o nosso coração. Nós precisamos curar as nossas estruturas emocionais para que a gente não leve para a nossa geração os bloqueios, as dores, as programações podres que nós recebemos dos avós, bisavós, pai e mãe. Talvez você está aqui nessa manhã e você recebeu, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai aprender, nada para você vai dar certo. E você não queria, mas você está passando a mesma coisa para os seus filhos. Isso, queridos, é uma alma adoecida. É uma alma entulhada. Quantas pessoas eu atendo que tem uma identidade entulhada? Quantas pessoas eu atendo que não sabe o seu propósito? Quantas pessoas eu atendo que é tanta bagunça dentro dela? Ontem, eu estou numa turma de mentoria onde tem gente já em um processo avançado e tem pessoas iniciantes. Eu começo a perceber, porque o avançado, ele já está em outra etapa.
Porque ele já passou por alguns processos. O iniciante, ele ainda está na jornada, ele ainda está avançando para a nova fase. E entre o que eu sou e entre aquilo que eu quero me tornar no meio, existem processos, queridos, que você vai ter que vivenciar. Então você é responsável pelo seu espiritual, pelo seu emocional e pelo seu físico. Aprenda a viver processos, busque ajuda. Busque ajuda se você está no meio do emaranhado de uma bagunça. Querido, se eu ainda fosse aquela mulher toda bagunçada, eu não estaria aqui nessa manhã. Eu já teria ficado no meio do caminho. Se eu não fosse uma pessoa curada, restaurada, transformada e que continuasse, porque presta atenção. Tem pessoas que acham que eu fui curada e acabou. Nunca mais eu preciso de nada. Eu fui num encontro com Deus, nunca mais eu preciso de nada. Não. Você continua crescendo no espírito, na alma e no corpo. Ninguém chegou. Fui um dia na academia, nunca mais preciso ir, porque eu treinei 2 horas. Não, é todo dia um pouquinho. Todo dia eu cresço espiritualmente, todo dia eu cresço emocionalmente, todo dia eu desenvolvo a minha saúde. Saúde. Deus te deu só um corpo. Você precisa cuidar dele. A maioria das doenças que as pessoas enfrentam hoje foram elas que construíram no seu próprio corpo. Isso é muito forte, gente. A maioria das doenças que as pessoas enfrentam nos nossos dias foram elas que se auto-adoeceram. Com o que come, com o que bebe, com o seu sedentarismo, com a sua paralisação. Tem pessoas que não cuidam do templo de Deus. E cuidar do corpo fala de dormir, de descansar, de beber água, de se alimentar bem. Fala do autocuidado. Tem pessoas que andam no estado que parece que ela saiu do manicômio. Você precisa cuidar do seu corpo. Templo de Deus. Morada de Deus. Tem pessoas que cuidam da sua casa. Dos pães de prato. Dos pães de chão. Cuida da casa toda. Se alguma tinta sair do lugar, daqui a pouco tem que reformar. Mas não cuida do seu corpo. Você não tem nível de consciência para entender que se você não cuidar do seu corpo, ele vai deteriorar antes da hora. Tem pessoas que estão hoje cuidando de doença porque não teve tempo para cuidar da saúde. Pessoas que você diz assim, fulano, bebe água, melhora a alimentação, vai na academia, faz uma caminhada, faz alguma coisa, sai dessa paralisação e a pessoa diz, eu não tenho tempo não. Tem tempo de ficar nessas coisas não, desses cuidados não. Tem tempo de ficar me preocupando com comida, com nada não. E uma frase que me impactou muito nessa área de saúde foi, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar das doenças. A maioria das pessoas que eu conheço bebe vários medicamentos. Quando eu vou no médico, hoje eu vou no médico só para manter a minha rotina de saúde. Eu não vou no médico por doença, vou para manter minha rotina de saúde. E agora eu tenho que ver esse olho aqui, em nome de Jesus, amém. Mas a maioria das pessoas não, elas vão pela doença. Porque ela não tem o hábito de ir pela saúde. Tem pessoas que só vão no dentista quando o dente dói. Porque ela não tem o hábito de ir pela saúde.
Eu moro numa cidade muito abençoada, eu amo minha cidade, amo, minha cidade é maravilhosa. E na minha cidade tem cuidados dentários gratuitos nos postos de saúde. Eu acho isso fantástico. Porque quando eu tava na lona de marré, sem dinheiro, eu ia no posto de saúde, eu levava meus filhos no posto de saúde, e eu sempre fui pela saúde, não pela doença. Então os meus filhos, enquanto estavam ali no meu cuidado, eles nunca tiveram uma cárie. Nunca tiveram uma cárie. Porque eu escovava, eu ensinava a escovar, e eu levava ali, ó, no postinho, de 6 em 6 meses para ver. E aí, se não tinha nada, eu pedia à mulher, faz uma limpeza na boca deles. Enquanto estava no meu governo, eles nunca tiveram uma cárie. Depois eu fiquei sabendo que um já fez uma restauração, mas os outros 2 nunca fizeram nenhuma restauração. Por quê? Porque a gente cuidou da saúde. A gente não cuidou da doença. Eu já vi, queridos, e deixa eu te falar, às vezes, pobreza é só uma desculpa. Só uma desculpa. Porque eu lembro, né, nessa situação que eu estava vivendo, que eu fui fazer um estágio como professora, eu sou pedagoga também. Eu fui fazer um estágio como professora e tinha uma criança, onde eu estava fazendo estágio, que todos os dentes daquela criança eram podres. Todos os dentes. Uma menina linda. Aquilo pra mim foi apavorante. A minha mãe foi dentista prática, então ela tinha muita coisa de cuidar dos dentes, na época que podia, tá, gente? Foi há muitos anos atrás. E a gente foi... Então, uma das coisas que eu olho muito é o dente. Eu olho, é automático, não é porque eu quero olhar, não, eu olho. Então, tem um dente podre, tá faltando, eu vejo. Não é eu não quero olhar, não quero ver. Mas quando eu já vi. Então, eu lembro dessa criança com a boca toda podre. E eu ficava pensando assim, eu falei, gente, tem um postinho. Por que não leva essa criança? Gente, em nome de Jesus. E eu não entendia também como tinha apodrecido a boca daquela criança. E aí um dia a mãe chegando, foi dar tchau pra filha, deu um beijo na boca da criança e sorriu, a mãe com a boca toda podre. Porque cárie pega. Se você não sabia, tá bom? Cárie pega. Pega, os dentinhos. Então parece que eu tô falando aqui não tem nada a ver com espiritualidade. Mas tem. Porque Deus, ele fala pra você, ó. É pra você cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. É sua responsabilidade. É pra você se cuidar inteiramente. Não é pra você só ser uma pessoa espiritual. É pra você se cuidar no espírito, na alma e no corpo. É pra você cuidar do templo do Espírito Santo. Queridos, uma pessoa doente, preocupada com doença, com dor de dente, ela não tem tempo nem para pensar em propósito, ela não consegue nem orar. Eu já estive doente, você não consegue nem raciocinar, você não consegue nem orar. Deus te trouxe aqui nessa manhã para trazer consciência para você. Se organiza. Vai no dentista uma vez no ano. Tem pessoas, queridos, que compram sapato, bolsa, sofá, não sei o quê, os pratos, nananã. E tá faltando um monte de dente na boca. Porque às vezes você não para poder dar prioridade. Queridos, os dentes estão conectados com mastigação, está conectado com saúde. Por conta de um dente, tem pessoas que morrem. Morrem. Eu tive uma criança que a gente acompanhou, que por conta do dente, ela engoliu uma infecção, essa infecção foi para o pulmão, ela perdeu metade do pulmão. Foi um dente de uma criança de 5 anos de idade. Então, às vezes, coisas que parecem aleatórias não são aleatórias. Você precisa entender, aprender, perceber, clarificar em Deus.
crescer no espírito, na alma e no corpo. Às vezes a gente não priorizam aquilo que é prioridade. Não priorizam. Às vezes a pessoa faz um esforço tremendo para fazer uma intervenção cirúrgica. Eu já vi gente com a boca toda esquisita, porque você sabe que eu não quero olhar, mas eu vejo. Eu não quero. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ver. Aí fez plástica no peito, na barriga, na perna, na poupança. Plastificou tudo, mas a boca tá toda podre. Entende? Então nessa manhã, Deus está me permitindo, queridos, falar de uma coisa tão simples, mas tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa. Que nessa manhã você entenda que é tua responsabilidade continuar crescendo todos os dias no espírito, na alma e no corpo. Se você acordar todas as manhãs entendendo, hoje eu vou crescer no espírito, eu vou crescer na alma, eu vou crescer no corpo. Hoje eu vou cuidar do meu espiritual, vou cuidar do meu emocional, vou cuidar do meu físico. Você não precisa fazer tudo de vez. Você vai avançando todo dia um pouquinho. Um pouquinho que você avançar. Não orava? Comece a orar. Marca 5 minutos. Depois vai para 10 minutos. Deixa eu te contar essa experiência a respeito de busca e de oração. Quando eu comecei a orar, se você me falasse de orar 5 minutos, eu não sei, eu não dava conta. Você acredita? Não dava. Eu falei, meu Deus, eu já orei pelo mundo todo e não passei esses 5 minutos. Porque a minha oração era uma oração automatizada. Mas foi assim que eu fui aprendendo a orar. Foi nesse lugar que eu fui gerando relacionamento, intimidade. Então ninguém começa do fim. Você vai começar do começo. Dê passos. Nunca cuidou do seu emocional? Vão para a imersão transfiguração que vai ter no dia 1 e 2 de novembro. Vai ser um bom começo para a sua vida. E um alto impacto. Vai ser tão impactante que você vai dizer assim, Maria, eu não consigo nem crer que um negócio desse aqui, meu Deus, vai ser impactante para você. Tá precisando de ajuda? Procura um profissional, procura alguém para avançar no seu emocional. Tá uma bagunça. Busca ajuda. Olha para o seu físico. Olha para o seu corpo, para a sua saúde. Não bebe água, começa a beber. Não come direito, começa a se alimentar bem. E gradativamente você vai avançando. Em nome de Jesus. Vieira falou bem aí, ó. Eu tô assim. Não sei o que falar para Deus. Pronto. Primeiro, né, dessa prática, Keila, você primeiro vai construir um lugar para você se encontrar ali com Deus todo dia. E no seu dia a dia você pode falar com Deus. Gente, no meu dia a dia eu falo com Deus o tempo inteiro. Falo com Deus, eu converso, eu pergunto as coisas para Deus. Eu tô ali o tempo inteiro com consciência da presença de Deus. Mas eu tenho um local na minha casa que eu construí específico, que é a torre de oração. E nesse local tem meus livros, minhas coisas e tal. Coloquei uma poltroninha. E ali eu me ajoelho, eu sento, eu deito, eu tô por ali. Né? E lá nesse local, eu tenho o meu momento com Deus. Então, pessoas que têm dificuldade hoje aqui de falar com Deus, de orar, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou mandar lá no nosso grupo um passo a passo de como você acessar e ter um momento de oração. Combinado? Vai ficar mais fácil. E eu não quero que você fique automático. Esse passo a passo é só para te ajudar a começar.
vou te ajudar a começar. Mas depois, no decorrer da sua jornada, no decorrer do seu processo, você vai avançando gradativamente. Tá bom? Então vou mandar para vocês hoje lá esse passo a passo de como você ter esse momento de oração e que passe de pelo menos aí. Esse passo a passo que eu vou te dar, no mínimo, você vai ficar 15 minutos lá. No mínimo. No mínimo. E daqui uns dias você vai estar 1 hora assim, você vai ver, vai ser bênção de Deus. Sou transfigurada, aprendi até a andar sobre o fogo e não queimar. Eita glória! Recomendo profundamente a imersão. Não deixe de participar, seguro que fará toda a diferença. Vai despertar níveis de consciência. Ih, doutor Nelson, arrasou, viu aí? Ó, vocês têm que me mandar esses depoimentos escrito, falado, gravado. Quando eu tô fazendo as coisas em casa, eu falo. Quando eu fico de joelho, eu não sei o que falar. Que forte, viu, Keila? Pronto, a gente vai te dar uma orientação do que falar. Vou fazer 2 coisas. Vou te dar um passo a passo e eu vou mandar uma oração guiada para vocês, que é a oração do Pai Nosso, que eu fiz essa oração muito tempo. Penso numa oração boa. É uma oração gigantesca, mas é uma oração boa. Eu vou mandar ela em PDF. Eu vou procurar onde que eu tenho ela guardada. Senhor, me ajuda a achar essa oração que eu tô falando. E eu vou mandar para vocês, tá bom? Lili falou aí, foi uma das coisas mais importantes, essa imersão. Bora de novo, Lili. Embora pra mentoria, que você ficou faltando dar continuidade na tua jornada, viu? Eu sei, coisa boa, né? Qual a área? Pergunta. A gente vai terminar que eu empolguei hoje, né? Pergunta. Qual a área na sua vida espiritual, emocional ou física que você mais está tendo dificuldade? Eu quero que você traga consciência e que você hoje tome a decisão de avançar hoje e tomar a decisão. Às vezes é pequenininha a decisão, mas que você possa avançar. Uma atividade específica para hoje, especial, extra, é você arrumar seu lugar de oração. Tá bom? Então, uma atividade extra para nós hoje é você arrumar seu lugar de oração. O que é o lugar de oração? Pode ser perto da sua cama, pode ser um closet que tá ali, pode ser uma salinha que tá desocupada, pode ser um lugar no seu próprio quarto, mas você põe ali um tapetinho, uma cadeirinha, para você saber que aquele é o seu lugar de oração, tá bom? E vamos nesse processo, nessa jornada, para que possamos avançar. Oremos nessa manhã. Senhor, nós oramos, queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra, direção, cuidado, orientação. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos cuidar do espírito, da alma e do corpo. Que nós possamos avançar. Nós possamos avançar, Pai, no Senhor. Deus, nessa manhã, que haja um despertar nas nossas vidas, Senhor, do que cuidado com o nosso espiritual, com o nosso emocional, com a nossa saúde. Que nós não sejamos aqueles que ouvem e não praticam, mas que nós sejamos aqueles que vivem as transformações e as práticas daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, Senhor, que haja, ó Deus, hoje muitas tomadas de decisão e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos por esse 9º dia de jejum, de oração, de comunhão, de busca, de intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, alinha o nosso coração, o nosso espírito ao teu espírito. Ajusta-nos, ó Pai, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu chamado, o teu propósito. Em nome de Jesus, arranca do nosso coração todo ídolo, todo engano, toda mentira. Senhor, arranca do nosso coração tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta do Senhor. Toma em tuas mãos a nossa família, casa, filhos. Toma em tuas mãos a nossa vida emocional, espiritual. Toma em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida financeira e profissional. Que possamos crescer em todas as áreas da nossa vida, avançar, Senhor, e adentrar em um lugar de aceleração no Senhor.
Faltam, ó Deus, 70 dias para a finalização do ano. E nós oramos, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor venha sobre nós. Ó Deus, e que nesses últimos 70 dias do ano, nós possamos avançar como nós não avançamos durante todo o ano. Que nós possamos, ó Deus, ter experiências contigo de tal forma que nunca mais venhamos voltar para o lugar de superficialidade. Ensina, nos ajuda, coopera conosco. Senhor, nos ensina, Senhor, a caminhar nesse lugar onde nós nos tornamos cooperadores de Deus em Cristo, onde nós somos aqueles que obedecem à tua voz e à tua direção. Oramos e declaramos que nós vamos crescer inteiramente, nos apresentar irrepreensíveis diante do Senhor, no Espírito, na alma e no corpo, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Deus é bom em todo tempo. E eu não terminei a história lá da moça, né? Mas da criança, a gente deu um jeito de falar para aquela mãe que tinha no posto de saúde tratamento gratuito. E ela tratou os dentes dela, tratou os dentes da criança. E foi uma bênção. Então, assim, a desculpa não era dinheiro, né? Porque era gratuito, mas mesmo assim aquela pessoa não ia. Então, eu sei que tem pessoas que realmente eu vivi, né, de uma forma prática, lutas financeiras bem ferrenhas, bem desafiadoras, mas a gente vai se ajustando e o Senhor também vai nos trazendo, sabe, oportunidades. Eu tenho certeza absoluta, às vezes você vai fazer um orçamento, você fala da sua realidade, você se dispõe naquilo que você consegue pagar e sempre, gente, sempre eu vejo o favor de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, eu vi o cuidado e o favor de Deus, sabe? Então, que em nome de Jesus você possa se mover e crescer no espírito, na alma e no corpo. Eu vou mandar para vocês a atividade de hoje e eu vou mandar as orações e como que você ter seu tempo de oração. Eu quero receber fotos hoje, tá? Eu quero receber fotos do seu lugar de oração. Eu quero que você separe na sua casa um lugar secreto ou torre ou tem gente que chama de quarto de guerra. Eu não gosto desse nome. Para mim a guerra é lá fora. Meu quarto é quarto, meu Deus, de abastecimento. É torre de Deus. É lugar de, sabe, fortalecimento. Mas tem pessoas que chamam de quarto de guerra e tá tudo bem, não tem problema. Então, assim, separa hoje seu quarto, sua torre, seu quarto de guerra, seu lugar da oração, seu lugar secreto. Eu não sei o nome que você vai dar, mas arruma ele hoje, manda foto pra mim que eu quero ver, tá bom? Lembrando que a imersão Transfiguração vai acontecer no dia 1 e 2 de novembro. É uma grande oportunidade para você avançar aí na sua vida e você, em nome de Jesus, transicionar e viver aí várias viradas de chave nesse final de semana que vai acontecer 1 e 2 de novembro. Vai ser um tempo muito precioso e as inscrições já estão abertas, o link já está disponível, eu consegui resolver a questão do link. Então, vem e faz sua inscrição, tá bom? Beijo no coração de vocês, um dia de excelência, vou deixar a live salva.